Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a revisão do percurso 1, tá? Então, vamos lá, página 14 do livro. Então, eu quero que vocês peguem o livro para ver comigo, tá bom? Ó. Localização e extensão do território brasileiro. Como localizar o território brasileiro? A localização quanto aos hemisférios. O território brasileiro pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios, considerando que no globo terrestre, o meridiano de Greenwich define o leste ou oriente, e o oeste ou ocidente, que é a linha equatorial, que define o norte ou setentrional, o sul ou meridional. Observe a localização do Brasil na figura 1. Onde que é a figura 1, gente? Ó, figura 1, o Brasil no planisfério. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês. A gente tá vendo de pertinho. Aqui, ó. Aqui dá pra ver os oceanos. A linha do Equador. O Trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio. Tá? Dá pra ver certinho, gente. Agora, a localização quanto às zonas térmicas. Ao observar a figura número 2, é possível notar que a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona intertropical. Bom, posso perguntar a prova. Definida pelos trópicos de Câncer no hemisfério norte e de Capricórnio no hemisfério sul. Essa zona é a parte do globo mais iluminada e aquecida pelos raios solares. Por isso, no Brasil, predominam climas quentes. O sul do estado de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul, a maior parte do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul localizam-se na zona temperada do sul, onde as médias de temperaturas anuais são inferiores às da zona tropical. Trata-se de uma região que no inverno no hemisfério sul fica sob a ação da massa de ar frio polar Atlântica. Ô, palavrinha! Bom, gente, então, esses lugares que eu falei, né, são estados mais frios, que faz mais frio quando é inverno, tá bom? Essa massa de ar é responsável por quedas de temperatura e pelas geadas e formações de neve. Tem alguns estados, algumas cidades que chegam até nevar, gente. Por exemplo, as serras de Santa Catarina, tá? Ó, a figura número 2, ó. Tá mostrando, ó. Só olhar aqui na legenda, zonas climáticas. Polar, essa região aqui. O amarelinho, gente, é temperada, tá? Aqui, ó. Que pega o sul do Brasil, né? E essa zona aqui, gente, a laranjinha, a intertropical, que são de climas mais quentes, tá? Ó, a localização no continente americano. A América é um continente que se estende desde as altas latitudes do hemisfério norte até as altas latitudes do hemisfério sul. Tá? Aqui na figura 3 está mostrando. Em vista disso, foi dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está localizado na América do Sul, gente. Ó. O Brasil está localizado na América do Sul e ocupa grande parte dessa porção do continente,
Suas terras estão majoritariamente abaixo da linha do Equador. Tá bom, gente? Ó, prestem atenção nesses mapinhas. Se eu perguntar, o continente americano se localiza em quais zonas climáticas? Nas 3 zonas: polar, temperada e intertropical, ok? Ó, a localização na América quanto às línguas oficiais, gente. Então, aqui eu não vou estar lendo muito não, tá bom? Eu vou só falar alguma coisa mais importante, tá bom? A América Latina é formada pelos países de língua neolatina. A América anglo-saxônica é constituída por países de língua inglesa, ok? Aqui, gente, ó, nessa figura 5, tá falando sobre as línguas oficiais, tá bom? Ó, se tá aqui rosinha, espanhol, vocês vão olhar onde que tá rosinha aqui, que aí vocês ficam sabendo os lugares que falam espanhol. O francês é verde, ó, onde que tem verde, fala francês. E vice-versa, viu, gente? Vamos prestar atenção, tá? Vamos saber olhar mais nos mapas, que eu posso colocar mapinha na prova, tá bom? Então, vocês têm que saber interpretar os mapas, tá bom? Ó, vamos para isso agora. Latitudes e diversidades de clima e paisagens naturais. Vamos observar aqui, gente, na figura 7, Brasil e clima, né? Ó, do mesmo jeito, para interpretar esse mapinha aqui, vamos olhar na legenda, ó. Clima sob influência de massa de ar equatorial e tropical. Na área vermelha é equatorial úmido, convergências dos alísios. Tá? O laranjinha é o tropical. Tá? Então, vamos interpretar os mapas. Ó, os fuso horários, gente. Bom, esse daqui é o exercício que eu dei para vocês fazerem, né? Então, vocês prestem atenção aqui nos fuso horários, tá? Agora, gente, o percurso 2, a formação do território brasileiro e a construção dos espaços geográficos. Eu já dei também essa matéria, esse conteúdo para vocês, tá bom? Tá? Então, vocês leem com atenção o conteúdo aqui abordado, tá bom? Ó, a formação territorial inicial do Brasil, como também a formação da sociedade brasileira e, consequentemente, a construção dos espaços geográficos não indígenas relacionados por europeu e por lusos brasileiros ocorreram entre o século XVI e a primeira metade do século XVIII, durante o período em que predominou o mercantilismo, também chamado capitalismo comercial. Tá? E aqui, gente, que eu dei para vocês copiar esse quadrinho aqui, eu posso estar pedindo também, cobrando, né, nas avaliações aí, o que é luso brasileira. Indivíduo descendente de portugueses e brasileiro. O que é mercantilismo? Conjunto de princípios que orientou a economia, principalmente a europeia. Tá? Bom, gente, o que realmente aconteceu no início do século XVI? E aí? Foi o início da colonização dos portugueses, né? Estabeleceram a faixa litorânea, explorando o pau-brasil da Mata Atlântica, né? Eles introduziram a cultura da cana-de-açúcar e a produção do açúcar.
a cultura do tabaco e a criação do gado, iniciando apropriadamente das terras indígenas, que é essa figura 10 aqui, gente, ó. Que tá mostrando as áreas e como eu ensinei a interpretar o mapa, ó, olhar a legenda, que aqui tá interpretando certinho. Depois tem o século 17, 18, né? Que é o Tratado de Tordesilhas, né? O que é o Tratado de Tordesilhas? Então, eu posso cobrar o que é o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, vamos estudar. Agora, na página 22, do mesmo jeito, posso pedir o que é o bandeirismo, tá? Ao mesmo tempo, ocorria a implantação das atividades econômicas citada, né? Expedições armadas de colonos e de indígenas já integrado aos conquistadores conhecido como bandeiras, né? As bandeiras também são conhecidas na nossa história como bandeirismo ou sertanismo apressador. Veja na figura número 12. Ó. Então, vamos ver aqui na legenda, tudo certinho, tá? O que é donatário? O que significa donatário? Ó, pessoa que se faz uma doação nos tempos coloniais, era aqueles que recebiam terras da coroa portuguesas para serem povoadas e cultivadas, tá? Gente, ó, lembra que eu peguei no pé de vocês, fiz até uma perguntinha para vocês, né, responder, o que é FUNAI? Se eu perguntar o que é FUNAI, gente, é só colocar aqui, ó, Fundação Nacional do Índio, tá? Olha aqui, gente, aqui tá mostrando certinho as capitais de cada estado, tá? Eu quero passar para vocês tudo certinho, as capitais, para vocês realmente decorar, gente. Galera, a gente tem que saber as capitais, a gente tem que saber também, né, as siglas. Então, eu peço para vocês estudarem aqui, ó. Minas Gerais, qual que é a sigla? MG. Qual que é a capital de Minas Gerais, hein? Gente? Belo Horizonte, tá? Então, vamos estudar certinho para guardar. Ó, o que é produto primário? País periférico. Ó, vamos anotar certinho. Aqui, ó, a partir da década de 1930, novos espaços geográficos começam a ser construídos e foram reconstruídos. E outros foram reconstruídos, impulsionados por acontecimentos que transformaram não somente a organização espacial do país, como também sua sociedade. Aqui tá, né? Entre eles se destacam a industrialização brasileira, a acelerada urbanização, o avanço da fronteira agropecuária, o deslocamento da capital do país, né? Que é o Rio de Janeiro para Brasília. Então, mais uma vez, gente, um mapinha para vocês interpretarem. O imaginário social sobre o indígena. Agora aqui a atividade de percurso. Eu dei essa atividade para vocês, tá? Então, vocês vejam que eu já corrigi essa atividade, né? A regionalização do território brasileiro.
Regionalização e região, o que são? Regionalização é a divisão de um território em partes ou unidades territoriais com base em certos critérios ou princípios de ordem natural ou física. A regionalização de um território depende dos objetivos e dos interesses de que assumem essa área ou esse estudo, gente. Ó, gente, aqui em 3 regionalizações não oficiais, nesse mapinha tá mostrando as macro-regiões econômicas, tá? Então, o verde é Amazonas e assim vai, viu? Prestem atenção certinho, tá? Os domínios naturais. Domínio morfoclimáticos. Então, vamos ver o que eu realmente vou cobrar de vocês. Olha só, gente. Os domínios morfoclimáticos do Brasil são classificados em domínios florestados, domínio das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas. Faixas de transição. Gente, desculpe que eu tô vendo agora e fazendo para vocês sem muitas edições, tá bom? Para já mandar em tempo real para você estar estudando, tá bom? Ó, os impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos no Brasil. Impacto ambiental deve ser entendido como resultado de ações que modificam o ambiente, podendo produzir danos, muitas vezes irreversíveis. Então, a gente tem que ter cuidado, gente, porque muitos danos que são produzidos, gente, pelo homem, é irreversível, entendeu? Ou seja, não tem mais solução. Igual os impactos ambientais no domínio amazônico, gente. O avanço do projeto agropecuário causa desmatamento e queimadas, com graves consequências para as floras e faunas, gente. Além de a erosão no solo e assoreamento de rios, podendo destacar o efeito desse avanço sobre a população local. Então, gente, essas queimadas, tá? Esse desmatamento na floresta é algo irreversível. Irreversível porque depois que você planta uma árvore, demora muito para ela crescer. Então, certos impactos, gente, são irreversíveis, tá? Aqui tem o impacto ambiental no domínio do cerrado. Ó, impacto ambiental no domínio da caatinga, tá? Ó, aqui tá falando sobre as unidades de conservação. Aprendendo interpretar os mapas, gente, ó, que a gente vai vendo onde que tem parques nacionais, ó, os verdinhos são todos parques nacionais, tá? E aqui, gente, reservas biológicas, aqui, ó, reservas extrativistas, então vocês vão seguir pelas cores, igual aqui também, ó, tá? Paisagens e estereotipos. Estereótipos. Não, hein? Alguma professora de português que estiver me vendo aqui vai ficar brava comigo. Brincadeira, galera. Bom, gente, aí tem atividade de percurso também, então eu peço sempre que vocês façam, né, as atividades de percurso. Essa daqui vocês já fizeram na sala de aula, tudo, eu já corrigi, tá?
porque é muito importante, ó, sobre a atual divisão regional do Brasil em macro-regiões ou em grandes regiões do IBGE, respondam. Quantas e quais são? Ó, são 5. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, gente, aqui eu tô mostrando o livro do professor, mas eu já corrigi, então nada a ver, né, galera? Depois esse aqui eu já não mostrei mais para vocês, tá? Que é algo que eu vou só ler na sala de aula. Depois tem a unidade 2, mas eu vou fazer um vídeo certinho sobre a unidade 2. Por enquanto, essa é a unidade 1, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado e já comecem a estudar. Não deixa pro dia, tá bom? Beijo e tchau, tchau.